A pós-produção é, sem dúvida, a parte mais importante da pós-captura. Então, é preciso tomar muito cuidado com as ferramentas, com as técnicas e utilizá-las de forma muito responsável. Então, lembre-se, as técnicas que você vai aprender neste workshop devem ser aplicadas com muita responsabilidade e muito cuidado, porque senão você não vai atingir o resultado esperado, ok? A pós-produção Fine Art é conhecida principalmente pelo seu estilo de linguagem como a de uma pintura. Então, para a fotografia de pessoas, nós vamos tomar muito cuidado com suavização da pele, suavização dos cabelos e principalmente trazer um olhar expressivo para a região dos olhos, tá? Então, bora para a prática? Então, aqui nós temos o programa Photoshop e você que não tem o Photoshop precisa instalar, pois todo esse workshop será dado nesse programa, ok? Então, aqui nós temos a fotografia, como ela irá ficar. Vou mostrar para vocês o antes e o depois. Ó, antes e depois. E eu vou fechar essa imagem, nós vamos abrir a imagem que você fez o download aí. Então, aqui nós vamos em arquivo. Nós vamos abrir a imagem. E com o auxílio do Camera Raw, o programa vai abrir a imagem. Se o seu Photoshop não tiver instalado o plugin do Camera Raw, ele não vai conseguir fazer a leitura da imagem, tá? O arquivo está em formato RAW. Aqui com o Camera Raw aberto. Não vamos fazer nada de primeiro momento. Simplesmente você vai clicar em abrir a imagem e ele vai abrir a imagem. Imagem aberta, vamos começar. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pós-produzir em outra camada, em outra cópia. A gente vai manter a original, né? Até mesmo porque pra gente ter uma comparação do antes e depois. Então, você vai dar um Ctrl J, ou você pode vir aqui, clica, segura e arrasta, e vai gerar uma cópia, beleza? O que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos observar se precisa limpar alguma coisa da fotografia na cena. Às vezes você vai ter um cisquinho, alguma coisa. Nesse caso aqui, eu vou retirar esses cabelinhos que ficaram bem fáceis aqui, ó. Espinha, essas outras coisas. Caso a sua fotografia tenha, né, a modelo tenha, você não retira com essa ferramenta que nós vamos fazer, tá? Vamos usar a separação de frequências logo mais e você vai ver que é bem melhor. Mas vai de cada um, tá? Eu gosto de usar para limpar a pele, essas coisas, separação de frequências, que nós vamos ver também a seguir. Então, a primeira coisa, eu vou tirar aqui com a ferramenta, ó. A ferramenta utilizada é a ferramenta de correção, tá? Então, tem um cisquinho aqui. Um cabelinho aqui dos olhos que caiu. Então, isso aqui eu consigo remover sem danificar. Claro que a pele dessa criancinha, gente, é perfeita, né? Não tem o que retirar, não tem nenhuma espinha, nada não. Então, pronto. O primeiro passo é isso. A gente vai limpar, né? Próxima etapa, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar mais uma cópia dessa camada. Por quê? Eu vou trabalhar, como eu disse para vocês, a separação de frequências. Ela serve não apenas para remover espinhas e etc. O que é interessante da separação de frequências aqui nessa imagem?
Aqui, ó, você percebe que tem uma diferença de luzes aqui, volumes, e aqui abaixo dos olhos. E eu quero que essa imagem fique com uma luz uniforme, né? Ah, então para que fazer fotometria, usar softbox, luz contínua e tal, para dar volume e tal? Galera, você vai ver que o processo é para outra finalidade. Não é só, você precisa sim da luz, né, a fonte de luz que você vai usar. Porém, esse processo é muito legal, porque eu vou mostrar aqui para vocês na prática. O que acontece? Aqui eu tenho diferenças de tons. Tem um tom mais amarelado, diferença de tom aqui, ó, no centro da testa, tá mais frio, né? E aqui tá mais quente. Então, a separação de frequências com essa ferramenta que eu vou utilizar mostrando para vocês, vai dar uma uniformizada nessa cor. Entendeu? Então, você vai gostar, quer ver? Vamos lá. Primeira coisa, antes de eu selecionar a ferramenta, aqui você vai renomear essa camada de baixo como cor e essa de cima como textura. Na camada cor, você vai aplicar um filtro gaussiano. Você vai vir em filtro, desfoque gaussiano, vai deixar entre 8 e 7. Eu gosto que o meu já fica programado, mas deixe sempre entre 7 e 8, tá? Por quê? É quando começa a desfocar, mas eu ainda assim consigo identificar o que é a imagem, tá? Ó. Beleza? Dá um OK. Agora, você vai selecionar a camada textura. Vai vir em imagem, aplicar imagem. Aqui, ó, na camada, você vai selecionar a camada cor. Essa mesclagem, você vai escolher subtrair. A escala, você vai permanecer, você deixa em 2. E o deslocamento, 128. Esse número é padrão. Eu sempre vou trabalhar separação de frequências com essa configuração. Você vai dar um OK. Você vai ver que aqui, ó, a imagem ficou cinza, tanto na tela quanto aqui na aba. Então, você vai vir aqui, ó. Luz linear. Para você ver se ficou certinho, é simples. Você seleciona aqui as duas camadas, coloca dentro de uma pasta e dá, ó, tira aqui o bolinho, a visualização. Se ficou igual, não ficou desfocado, sua separação de frequência, sua configuração deu certo. O que a gente tá aqui disponibilizando para vocês, que é algo muito legal, que é um bônus para você que comprou esse workshop. A gente está disponibilizando o Action da separação de frequência, que vai otimizar o seu tempo. Então, depois que você terminar de assistir essa aula, você vai lá, assiste o bônus, que você vai ter aí, vai saber como instalar a Action no seu Photoshop e como utilizar de forma simples, rápida e prática. Isso otimiza muito o tempo, tá bom, galera? Já tá tudo pré-definido e configurado, você só vai ter que clicar no botãozinho da Action. Vamos lá? Feito isso, você vai selecionar a camada cor. E o que você vai fazer? Você vai aqui agora na ferramenta laço. Você vai selecionar aqui, ó, essa região onde tem essas diferenças de cores. Cuidado com essa ferramenta, ela é muito boa, mas se usada de forma incorreta, vai te dar dor de cabeça, tá bom? E você vai vir aqui, ó. Essa ação você vai fazer apenas essa vez para a região do rosto, da pele, e não vai precisar configurar novamente. Então, vamos lá. Filtro, desfoque gaussiano, e ao invés de manter em 7, você vai
puxar para o seu lado direito aqui, até ficar uniforme aquela região. Ó, não puxa muito, porque olha o que acontece. Você vê que dá uma chapada ali na textura da cor e não fica legal, tá? O interessante é entre 19 e 20. Dá um ok. Talvez você ache assim, nossa, não fez diferença nenhuma. Daqui a pouco você vai ver a diferença que dá. Vai aqui, ó, seleciona novamente. É importante essa numeração aqui, ó, de difusão estar entre 20 e 30. Eu sempre deixo em 25, tá? Aqui, ó, você vai dar um Ctrl Alt F para refazer a última ação que você fez aqui. Ou você pode vir aqui no seu filtro e a última ação vai estar registrada aqui, certo? Eu gosto dos atalhos porque otimiza bastante meu tempo. E vou fazer isso em toda a região que tem essa diferenciação de cores e tons. Na bochecha. Aqui sobre os lábios. Viu? Se você selecionar uma região muito menor, você vai receber esse aviso aí, ó, que ele não conseguiu selecionar nenhum pixel. Então, seleciona regiões assim maiores, né? Eu vou fazer isso no braço. Ó, cuidado, não faça assim. Por quê? Vai dar esse problema aqui, ó. Você vai perder informação e vai ficar uma imagem ruim no final. Então, é um trabalho que precisa ser feito com paciência. E vale a pena, viu, pessoal? Observa para não estar selecionada a camada textura, para não acontecer isso aqui, ó. Desfocar a imagem. Não é isso que nós queremos. Nós queremos manter a textura, nós queremos manter a informação da imagem, tá bom? Não queremos deixar desfocado. Vou fazer aqui no braço. Se de imediato, talvez você não vai ver tanta diferença assim. Algumas regiões dá sim pra ver diferença, outras nem tanto. Ó, vou fazer aqui na região do espelho. Aqui no joelho. Essa configuração que eu fiz aqui pro rosto, algumas zonas claras, serve aqui pro laço? Vamos ver se dá certo. Não ficou tão ruim, porém, para o laço eu vou refazer essa configuração. Então, aí eu tenho que vir aqui, desfoque gaussiano e vou dar uma diminuída. É bem suave mesmo que eu quero, eu não quero nada muito forte. Isso traz uma harmonização tão legal. Você vai ver. Agora aqui, ó, tô na roupa, vou continuar aqui, fazer esse pedacinho, onde tem cores e tons, onde a luz foi um pouco menos, sem perder volume, eu não quero perder volume, tá bom? Então, por isso que essa ferramenta é importante, alinhada ao bom posicionamento das luzes, tá? Não adianta você fazer isso em uma fotografia onde a composição da luz não ficou tão boa. Tem gente que usa para corrigir a fotografia, né? Corrigir o mau posicionamento do equipamento. Não é legal, tá bom? É importante, na hora da fotografia, você fazer
um bom enquadramento, posicionar corretamente a luz, para você ter menos dor de cabeça depois. E também um aproveitamento do seu tempo bem melhor, né, galera? Aqui eu vou fazer de cá também. Ó, passei aqui. Se eu continuar, olha lá, não fica legal. Então, eu vou voltar aqui. Fazer só dentro mesmo da região selecionada. Beleza. Fiz a roupa. Agora, eu vou configurar para os cabelos. Perceba que eu ainda estou na primeira etapa, né? Mas já você vai ver que ao final vai ter uma grande mudança. Vou configurar mais uma vez o pincel para essa região. Se eu puxar demais não vai ficar tão legal. Haver uma uniformização dos fios. Aqui eu já posso usar um pouco mais da flexibilidade, né? De campo. Ó, aqui já deu uma diminuída no volume, né? E eu não gostei, eu vou refazer aqui, ó. Até aqui eu acho que tá legal. Nessa parte tava bom. Aqui. Isso vai muito do seu olhar. Entendeu, galera? Vai muito do seu olhar. Precisa do bom senso. Aqui em algumas áreas. Não vou fazer nela toda. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente fez aqui nessa primeira etapa. Aqui, já tá dentro da pasta. Eu vou criar uma nova camada já com essa pós-produção da separação de frequências. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl Alt Shift E. Ela vai criar uma camada fora da pasta, já com a pós-produção. Ou você pode usar o caminho mais longo, que é Ctrl J na pasta. Aqui, ó. Seleciona as duas camadas, dá um Ctrl J, clica com o botão direito, mesclar camadas, traz a camada para fora da pasta. Eu gosto do caminho mais curto, que é os comandos, tá? Mas se você tem dificuldade, você pode usar esse recurso aqui. Então, vou desativar o primeiro grupo. E vou ver o antes e depois dessa pós-produção. Vamos lá? Olha lá. Bem sutil, mas eu vou aproximar para você ver a diferença que já dá. Consegue perceber? E vou ver aqui agora. Yes! E aí? Essa primeira parte tá legal para vocês? Já faz toda a diferença no resultado final da sua pós-produção. Vamos para o próximo passo? O que nós vamos fazer? Nós vamos dar mais um Ctrl J. E na primeira, nós vamos renomear como pintura a óleo. Óleo. Vou colocar PO. E na camada de baixo, nós vamos escrever original. Já já você vai entender o porquê. Vou selecionar a camada pintura a óleo e vou adicionar o filtro de pintura a óleo nela. Então, você vem em filtro, estilização, pintura a óleo. Se o seu não tiver configurado com esses valores,
configura com esses valores, porque quanto maior esse valor, mais filtro você adiciona aqui e mais uniforme vai ficar o cabelo, tá? Então, eu quero bastante, porque os fios estão bem bagunçados. Então, quanto maior o valor, menos arestas, mais limpo vai ficar a região e mais textura de pintura você vai ter. Então, vou deixar em 9,5. A limpeza também eu vou deixar. Não vou mexer em dimensionamento, nem detalhes de cerca. Deixar em 9,5, vou dar um ok. Ele vai aplicar o filtro. Só que ele vai aplicar o filtro em toda a minha fotografia. Percebe que os olhos, ó, o nariz, perdi informação, ficou bem borradinho. A mão, então, por isso eu preciso de uma camada para trazer de volta as informações na camada superior. Eu posso criar uma máscara? Posso, mas eu quero ensinar para vocês, ó, com a máscara, o pincel preto, né? Eu posso sim usar a máscara. Eu quero ensinar um processo bem mais rápido. Deixa eu excluir a camada máscara. Você seleciona a camada de baixo, original, com a ferramenta laço. Você vai selecionar só a região que você quer devolver textura e nitidez. Eu selecionei demais, mas não tem problema. Com a ferramenta selecionada, eu venho nessa opção aqui, adicionar, tá? Senão, se eu clicar aqui, eu vou perder aquela seleção de novo. Então, com a ferramenta selecionada e a opção adicionar, eu consigo selecionar mais de uma área para fazer uma cópia. Então, eu vou duplicar. Deixa eu selecionar um pouquinho aqui. Eu vou duplicar, dar um Ctrl J, e você vai ver que ele copiou aqui só a região do rosto e as mãozinhas. Vou arrastar para cima, olha lá, já devolvi as informações para a foto. Aqui pegou um pouquinho do cabelo, o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na borrachinha com 0% de dureza e apagar. Ó, apaguei. Viu? Eu posso manter agora essas camadas? Posso, mas não faz sentido. Então, eu vou juntar elas aqui. Seleciona todas elas com Shift pressionado. Você vai clicar na última ou você Ctrl e vai selecionando uma por uma. Então, você clica com o botão direito do mouse, mesclar camadas, e você vai criar uma camada apenas. Então, olha aí. Eu já tenho uma excelente transformação aqui, né? Ó, original, pós, antes, depois. Antes, depois. Bem sutil, bem tranquilo. E agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou usar o recurso Dodge and Burn. Por quê? Eu quero trazer aqui para os olhos mais volume, eu quero trazer mais vida, deixar eles mais claros, porque aqui, ó, às vezes a criança não fica tão quietinha e o que que acontece? Você posiciona a luz bonitinho, fez a foto, às vezes você não tem o equipamento ali para suprir o outro ponto de iluminação, para dar aquele olho bonito, né? Vívido. O que que você vai fazer? Usar esses recursos Dodge and Burn, e depois nós vamos também usar utilizando a ferramenta pincel. Vamos lá na prática?
Então, a Dodge & Brown fica aqui. Eu vou criar uma nova camada pra gente acompanhar essa mudança. E esta camada, eu vou renomear ela como D e B, de Dodge & Brown. E vou utilizar a primeira ferramenta desse recurso, que é a ferramenta de subexposição. Basicamente, se eu quero ressaltar, clarear a zona, eu vou utilizar esta ferramenta. Então, vamos lá. Vou passar aqui nos olhos. Lembrando que eu gosto de deixar sempre em 10%, porque se eu já começo com 100% dessa ferramenta, olha o que vai acontecer. Então, eu vou deixar em 10%, porque ela vai adicionando aos poucos, tá? Então, colocar aqui nos olhos, diminuir o pincel e vou passar aqui na linha d'água. Passar aqui na linha d'água. Do outro lado, dentro da íris dos olhos. Viu aqui que já deu uma colorida? Vou voltar aqui. Não é isso que eu quero, eu vou diminuir ainda mais essa proporção. Que se eu passo muito, eu vou... É a mesma coisa que eu tivesse queimado a minha imagem, minha fotografia. Então, eu vou abrir mais. Agora, eu vou diminuir o pincel. No branquinho. Beleza. Vamos ver o que aconteceu aqui com essa utilização. Ó. Percebeu? Eu acrescentei volume, né? Na região dos olhos, da linha d'água. Aqui o branco tava um pouco opaco, trouxe um pouquinho de vida. Vou continuar com essa ferramenta. O que eu vou fazer? Vou trazer um pouquinho de volume aqui na região da testinha. Um clique. Aqui da bochecha. Na pontinha do nariz. É como se fosse o iluminador, né? Aqui no queixo. Nos beicinhos. Nos lábios. Leves batidinhas. Pôr um pouquinho aqui nos cabelos. Da onde tem zonas claras, tá? Se você passar esse pincel onde tem zonas escuras, vai clarear. Só que se você passar demais, vai ficar feio, ó. Ela vai começar a mudar a cor e não é essa a intenção. Passar aqui no lacinho, nas zonas claras, tá? Ah, Gleice, mas você não utilizou da separação de frequência para eliminar isso daí? Ah, Gleice, mas você não utilizou da separação de frequências para eliminar isso? Esses pontos de luz diferentes. Galera, separação de frequência nós utilizamos para uniformizar a cor, tá? O que eu tô fazendo aqui? É como se eu tivesse utilizando um recurso para dar um 3D para essa imagem, que não é isso, tá? Então, aqui eu tô usando para dar volume
nas regiões específicas, aonde eu quero trazer volume, tá? Olha aí, laço. Beleza? Rosto, você já percebe uma leve mudança também, ó. Nos cabelos, ó. Só um pouquinho mais nesses cachinhos. Nessas zonas, diminui um pouco mais o pincel. Geralmente, esse processo, fora de curso, quando a gente tá fazendo a pós-produção sem dar um curso em si, é muito rápido. Não precisa ficar desesperado achando que, eu vou demorar demais, não vale a pena. Galera, você não tá entendendo o tanto que agrega valor ao seu trabalho esses pequenos retoques. Faz toda a diferença e no dia comum é muito rápido, tá? Eu gasto uma média de 20 minutos para cada pós-produção, né? Cada fotografia. Por isso que não deve ser um serviço que você vai banalizar ele, tá? Cobrar muito barato por isso, porque você vai ter um trabalho, investir tempo, né? Então, você não pode fazer um valor muito baixo. Então, alinha com o seu tempo de trabalho aí, tá? Não negligencia isso não, porque você vai ter dor de cabeça depois. Mas isso é para outro momento falar. Beleza? Agora eu vou pegar a Dolgen Brown da super exposição. Ou seja, aonde é engraçado que é o contrário, né? Se você quer clarear, você vai usar a de sub. Se você quer dar volume, você usa de sub. Se você quer tirar o volume, a luz para dar o volume, né? Você precisa usar a de super exposição. É o inverso. É só você lembrar que é o inverso. A sub, ela ressalta e a super, ela vai tirar. Então, aqui, por exemplo, o cabelo aqui, eu quero dar volume aqui nessa região entre os fios. Eu vou aqui, percebe? Bem, ela também tá em 10%. E agora eu vou te mostrar. Vou até criar aqui, dar um Ctrl Z. E vou criar outra camada dessa. Só pra gente ver a diferença do que a gente fez aqui. Depois eu apago. Ó. Só nas zonas mais escuras, tá? Eu vou utilizar essa ferramenta. Aqui também. Essa também precisa tomar cuidado com a maneira como você utiliza. Não vou mexer no rostinho dela, não, tá? Aqui. Basicamente, aonde tem sombras. Aqui no ombro. Aqui onde tem muita luz, vou diminuir um pouquinho. Então, vamos lá, vamos ver o que eu fiz com essa ferramenta.
Ó. Viu? Basicamente foi isso. Percebe? Devolvi volume que foi perdido, entre aspas, né? Durante a separação de frequências lá atrás. E aí eu trouxe mais dimensão para a fotografia, tá? Volume é fundamental para esse estilo de fotografia. Vou dar um volume aqui também nos lábios, que eu só coloquei. Bem sutil, bem leve. Aqui, ó, não preciso desse tanto de camada. Vou mesclar. Mesclar para baixo. Sem Dolce & Brown, com Dolce & Brown. Ó. Bem sutil. Beleza? Finalizamos essa etapa, bora para a próxima etapa. Então, agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos utilizar a ferramenta pincel. Deixa eu criar aqui uma camada transparente. Vou dar um zoom. Vamos dar um zoom. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. O que nós vamos fazer? Eu vou colocar um brilho nesse olhar, né? Aqui eu tenho a ferramenta pincel, a cor branca, ó, tá na cor branca. E eu vou pintar, eu vou criar como se fosse ou uma beauty, né? Aqui. Eu vou pintar. Ainda tá um pouquinho grande esse pincel. Deixa eu criar aqui. Vamos renomear essa camada. Antes que eu me esqueça, olhos. Então, vamos lá. Você vai diminuir um pouco mais o pincel. E vai pintar, fazendo ou um rebatedor, o desenho de uma beauty aqui. Vou continuar nesse desenho aqui aqui eu usei a umbrella. Vou pintar por cima dela também, para ressaltá-la. Do outro lado também. Aqui também. Segue a coerência, tá? Você não vai pintar um aqui, né? Se a outra tá de cá, continua também. Certo? E agora, o que nós vamos fazer? Nessa aba, você vai procurar que mais harmoniza com a sua foto. Com essa foto, a que eu mais gostei, que eu achei que ficou bem natural, foi sobrepor. Antes, depois. Percebe que eu não mudei a cor dos olhos, eu apenas trouxe mais brilho pro olhar e ficou muito bom, ó. Certo? Sempre eu deixo 100 de opacidade, porém, se você achar que ficou muito, você pode diminuir a opacidade. Certo? Antes, depois. Olha a diferença que dá.
beleza? Para essa etapa, é só isso, para essa parte dos olhos, beleza? E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou criar uma nova camada já com essa camada dos olhos. Ctrl Alt Shift E. Ou você pode mesclar a camada. E eu vou colocar tudo isso aqui em uma pasta. Vou desativar essa pasta, porque eu não preciso mais dela. E vou trabalhar somente nessa. Vamos ver do que a gente já fez até agora, como é que já ficou? Olha a diferença. Muito grande, né? A foto já tava bonita, porém, com a pós-produção, ela ficou ainda mais bonita. O olhar dela ficou bem expressivo, né? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos aplicar filtro de foto nessa fotografia. Eu vou aplicar um bem simples. Por quê? Essa fotografia, ela já tem nela uma fotometria, temperatura de cor, já foi feita na hora de fotografar essa criança. Então, aqui eu não posso colocar demais. Eu também tenho que entender qual é o conceito, qual é a ideia que eu quero passar. Se é aconchego, se é uma coisa mais quentinha, né? Ou se você quer colocar mais brilho. Isso vai do seu gosto, do seu estilo, do que você gosta nessa parte de cores, tá? Eu vou colocar muito pouquinho, mas você vai ver que já vai dar uma diferença grande. Eu gosto de fotografias mais quentes, passa essa sensação de aconchego. E eu gosto muito de trabalhar com filtros de fotos. Então, vamos lá. Aqui nessa aba aqui, vou voltar aqui para você ver de novo. Aqui nessa aba, eu tenho várias opções de camadas. E eu vou criar uma camada de filtro de foto. Por quê? Se eu arrepender, eu não vou ter que refazer o processo, ficar dando Ctrl Z. Eu apenas excluo a camada e pronto. Então, filtro de foto. Ele automaticamente vai me dar filtro de aquecimento. Ou você pode trabalhar nas cores, que é o que eu gosto. A cor laranja. Aqui, eu vou mudar um pouquinho esse tom de laranja. Eu vou suavizar ele mais. Então, clico na cor, ó. Eu clico em cima da cor e aqui vai abrir pra mim a paleta de cores. Eu vou dar uma suavizada. Percebe ali na foto que ele já mudou bastante. Vou dar um OK. Vou deixar esse tom, ó. E vou aplicar mais um, para não ficar tão laranja na hora de impressão. Então, eu vou colocar aqui mais um filtro de foto. Nessa hora, você vai lembrar da regrinha, que anula o outro. O laranja e o vermelho, você anula com o verde e azul. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui do azul. E vou trazer ele um pouquinho pra essa região aqui, tá legal. Esse tom de azul tá bacana. Dá um OK. Então, vamos ver o que a gente fez aqui. Vou colocar dentro de uma pasta, escrever filtro. Vamos ver como que ficou? Eu vou desativar essa daqui. Aliás, vou selecionar ela. Vou criar uma nova cópia já com essa camada de filtro nela já. Vamos lá. Ctrl Alt Shift E. Vou desativar essas duas, que eu não vou precisar mais delas. Vamos ver o antes e depois. Olha só, galera. Incrível, né? Para a última etapa, que é a nitidez e salvar a nossa imagem, nós vamos dar um pouquinho de volume aqui para os cabelos.
Nós vamos vir em filtro, dissolver. Então, galera, aqui a ferramenta utilizada vai ser a ferramenta de deformação progressiva. Aqui, desse lado direito, eu tenho a opção em aumentar o tamanho do pincel ou diminuir o pincel. Aqui nós temos a pressão. Quanto maior esse número aqui da pressão, mais eu vou conseguir deformar a minha imagem, movimentar os pixels. Aqui, ó. Quanto maior o número da pressão, mais fácil é para deformar a imagem. Ó, quanto menor esse número da pressão, menor deformação. Aqui nesse caso do cabelo, eu quero bastante deformação, mas eu também vou aumentar o pincel aqui, porque eu não quero deformar tanto os cachinhos. Então, eu vou deixar aqui a densidade em 50 e vou aumentar aqui o volume dos cabelos. Posso arrumar aqui a manguinha, mas não vou fazer porque a fotografia, quando foi feita, é exatamente assim que eu gostaria, que ficasse uma manguinha mais bagunçada que a outra, tá? Posso mexer aqui no volume das mangas, mas como eu disse, não é essa a finalidade que eu vou aplicar esse filtro. É só mesmo para os cabelos. Vou dar um OK. E ele vai aplicar o filtro. E perceba que ele já deu volume lá nos cabelinhos, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos abrir o Camera Raw para aplicar nitidez nessa imagem. No sistema Windows, a tecla de atalho do Camera Raw é Ctrl+Shift+A. No Mac, você vai usar as teclas de atalho Shift, Command, A, ok? E aí, ele vai abrir o Camera Raw. Com o Camera Raw aberto, eu vou dar um zoom aqui, vou clicar aqui sobre a imagem, para você acompanhar o que vai acontecer, tá? Você vai vir em aba de detalhe, vai pressionar o Alt e vai clicar sobre essa setinha aqui e vai arrastar ela. Vamos aumentar a densidade em 124, 26, 129, tá legal. No raio, eu vou colocar também, sempre com a tecla Alt selecionada, porque assim você vai aplicar um filtro e não vai deformar a sua imagem, tá? Aqui percebe que os poros dela já começam a aparecer em detalhes, só um pouquinho. Mascarando, eu vou puxar e vou aumentar para eliminar o ruído ali do excesso de intensidade, raios e detalhes aplicados sobre a imagem. Aqui, beleza? Vou soltar o Alt e vou vir aqui nesse Y para ver o antes e depois. Olha só. Vamos ver o que aconteceu. Observe aqui, ó, os fios dos cílios, tá? Aqui ainda assim tem um pouquinho de ruído, eu vou puxar mais o mascarando. Pressiona aqui o Alt e puxa. Olha lá, já diminuiu. Tá ótimo. Vou dar um OK. E ele já vai aplicar o filtro sobre a minha imagem, a nitidez. Eu gosto de usar o Camera Raw para aplicar nitidez na imagem, tá? Agora, nós vamos salvar essa imagem. Antes de salvar, você precisa saber para qual formato você vai salvar essa imagem, para onde você quer postar essa imagem, se é para revelação, se é para postar na rede social. Você vai ter que ter noção da resolução para qual plataforma você quer aplicar essa
essa imagem. Se você for postar nas redes sociais, faça uma pesquisa antes do tamanho e resolução ideal para as redes sociais. Se é para impressão, verifica junto com a sua encadernadora qual a melhor resolução. Para isso, para você mudar essa resolução, você vai dar apertar no seu teclado aí Alt e I, ou você pode vir aqui, ó, imagem, tamanho da imagem. Aqui temos o campo de resolução, altura, largura. Esse campo aqui eu não vou mexer, porque se trata mesmo de uma impressão. Eu vou salvar essa imagem e depois eu vou imprimir. A minha encadernadora pede sempre uma resolução de 300 dpi, ok? Aqui eu tenho a aba de dimensões, de proporções em porcentagem, pixels, centímetros, milímetros. Então, pesquisa antes de salvar a sua imagem para qual lugar você quer utilizar essa imagem, se é nas redes sociais ou se é para impressão. Cada tipo de local vai exigir um tamanho e resolução específico, ok? Feito essas configurações, arquivo, salvar como. Você aqui na aba de tipo, você tem como escolher o tipo de arquivo. Se é JPEG, se é PSD. Eu vou deixar em JPEG. E vou salvar a minha imagem. Aqui você vai dar um OK. Você pode escolher aqui também se você quer um arquivo grande ou um arquivo pequeno. Eu sempre deixo no grande e aqui qualidade máxima também. Vou dar um OK. Vamos ver essa imagem, o antes e depois, em tela cheia. Ó, o antes. Vamos ver o depois em tela cheia. Aperta aí no seu teclado a letra F. Vai apertando até a sua tela ficar livre de todas as abas e ferramentas, assim como a minha. Vamos dar um zoom. Ctrl mais ou Command mais. Para movimentar a foto, você vai pressionar a barra de espaço, tá? Ctrl mais. Olha que linda, gente. Vamos ver o antes e depois. É só passar o mousezinho aqui do lado, vai aparecer aqui as camadas novamente, ó. Antes, depois. Viu como é fácil? Eu espero que você tenha aprendido cada conteúdo que foi passado aqui. Volta, refaz, mas não deixe de praticar. Continue praticando, que eu tenho certeza que você vai alcançar o resultado que você deseja na pós-produção Fine Art, tá bom? Não deixe de nos seguir nas redes sociais e marcar a hashtag Workshop Online Fine Art. Um beijo e até o próximo workshop.